Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Emily e neste vídeo a gente vai falar um pouquinho de Cariacica. Seja muito bem-vindo e vamos lá! Para você que já me acompanha, você vai entender tudo que eu vou falar, mas para você que ainda não me acompanha, eu geralmente costumo trazer a minha opinião a respeito, do pouco tempo que eu tenho morando aqui. Então, por exemplo, eu não vim trazer estatísticas, não vim trazer população, não vim trazer, o que geralmente vocês vão ver nos vídeos, mas também trago pontos turísticos, trago a respeito do custo de vida, trago o que eu sei, né? Por exemplo, em junho de 2022, eu e meu marido, resolveu morar em outro estado e um dos estados que a gente escolheu foi o estado do Espírito Santo. Quando a gente chegou, começou a morar em Vila Velha, mas depois de uns 9 a 10 meses, a gente mudou para Cariacica. E nossa trajetória em Cariacica, geralmente, é de casa para o trabalho, né? Ou a gente passa por algumas áreas para poder viajar para algumas regiões. Com relação a ponto turístico de Cariacica, eu posso dizer que não é tão atraente quanto os outros lugares. Com relação a custo de vida, eu digo que o custo de vida é baixo ou médio. Então, para uma pessoa que quer vir morar aqui, mas não tem como, custear um padrão de vida mais alto, ela pode optar por morar em Cariacica e passear pelas regiões vizinhas. Tá vendo isso aqui? Abafem o caso, porque eu cortei meu dedo e levei 2 pontos. Procurando cortar as coisas lá, enfim. Mas voltando, Cariacica tem um custo de vida baixo também. Então, por exemplo, dependendo da região que você conseguir, você consegue aluguéis de 400, 450, 500 reais com facilidade. Mas também tem pessoas que acabam cobrando um pouco mais caro, que acaba sendo 700, 800, 900, 1.000, 1.300, mas depende da região. A maioria das casas que você vai achar, por exemplo, você vai achar entre 500, 700, 800. Hoje, como eu já falei aqui, a gente está com a expectativa de voltar para Vila Velha, mas não sabemos até quando, vamos poder retornar. Mas, em termos de aconchego, eu particularmente não me sinto tão aconchegante em Cariacica. Cariacica tem poucos pontos turísticos, não dá para usufruir tanto disso. Então, se a gente for pensar em dar uma volta, ir para algum lugar, a gente vai pensar em Vila Velha, Guarapari, Vitória, algum ponto. Mas a gente não tem tanta expectativa com relação a Cariacica. Mas também eu conheço pouco e eu pensei em fazer um vídeo indo para alguns lugares que tem pontos turísticos, mas por conta do dia a dia eu não consegui. Mas vai ter vídeo em relação a isso, talvez. E, enfim. Então, voltando para a questão do custo de vida, Cariacica tem um custo de vida mais baixo e médio, como eu falei. Agora sim, se você quer vir para cá e está com medo de já iniciar em Vila Velha, que tem um custo de vida médio e alto, você pode iniciar morando em Cariacica. Por quê? Cariacica tem esse custo mais baixo, dá para você conseguir um aluguel. Tem muitas empresas, por conta de galpões que tem aqui, então dá para você aproveitar mais em relação a isso. Cariacica tem trânsito intenso, mas não tem tanto trânsito intenso como Vila Velha e Vitória. Vitória, o trânsito é muito intenso. Então, quais são os pontos positivos? Ao meu ver, os pontos positivos é essa questão do custo baixo e médio. Você tem opções também, Não é uma cidade que não tem nada, não quero trazer essa imagem para vocês. Por exemplo, se você falar referência
de centro, referência de, vamos, eu não sei como é que chama aí na sua cidade, mas lá em feira a gente falava assim, vamos na rua, né? Que é lá na rua a gente comprava as coisas e tudo mais. Com relação a centro, eu prefiro o centro de Cariacica, mas por quê? É Campo Grande que chama aqui. Então, o centro daqui, Campo Grande, eu gosto, né? Não é que eu acredito, eu prefiro, e eu escuto outras pessoas falarem que é melhor a rua de lá, aqui de Cariacica, porque você tem mais opções e é tudo centralizado. Então, se você for resolver alguma documentação, for comprar alguma coisa, cartório, essas coisas, tudo tá lá concentrado em Cariacica. Então, eu já resolvi minha documentação para dar entrada na carteira, né? Documentação de precisar ir num cartório, se eu preciso comprar um calçado, se eu preciso ir num dentista. Tudo centralizado em Campo Grande. E eu consigo achar algumas coisas em Campo Grande. Diferente da rua lá de Vila Velha. Eu já não acho muitas coisas. Eu me sinto perdida. Talvez, né, por questão de familiarização, em Cariacica eu sempre tenho, né, esse costume de passar sempre, porque daqui de casa, onde eu moro hoje, para o meu trabalho, eu sempre passo por Campo Grande. Então já é uma rota obrigatória. Então, em termos de centro, eu prefiro Campo Grande, porque eu encontro tudo com mais facilidade. E a Glória, ali, Barra Garoto, mais ou menos, eu me sinto um pouco perdida ali em Vila Velha. E em Vitória, eu só fui uma vez comprar algumas coisas para fazer o caruru e vatapá. E eu achei ela boa, mas não andei muito, então não tenho muito o que falar a respeito de Vitória. Mas, como a gente está falando de Cariacica, a questão de achar casas, na minha opinião, é mais fácil do que achar em outras cidades, em termos de custo e até mesmo em termos de qualidade, de você achar uma casa mais arrumadinha, né? Tem algumas casas que eu vou pesquisando lá no Marketplace do Facebook e eu falo, meu Deus, o que é que tem aqui? Por que a pessoa tá colocando esse preço? Por que a pessoa não arruma, não pinta, não faz isso? Então, são esses pontinhos que poderia melhorar. Que eu me refira nas outras cidades, porque aqui em Cariacica, para você achar uma casa mais arrumadinha, é mais fácil, na minha opinião. Novamente para dizer para vocês, é minha opinião, morando aqui há 2 anos e pouco. Então, aqui em Cariacica, você vai achar alguns, né, supermercados, né, atacadão, tem o Shopping Mochuara. O Shopping Mochuara, ele não é tão diversificado como os demais shoppings, porém, é um shopping tem o térreo, né, tem 2 andares. O primeiro e o segundo, na verdade tem 3 andares, só que o 3 é uma área que é mais reservada, né? Tem uma empresa lá, é, uma loja, e tem bastante brinquedos para criança, mas é como se fosse, não, na verdade não é nem uma loja, é como se fosse um barzinho, né? Eu não cheguei aí, né? Mas, por exemplo, no segundo andar tem a praça de alimentação e lojas, e no primeiro andar tem lojas, né? E alguma área ali para você, aquelas decorações que eles fazem, né? Enfim, mas minha opinião a respeito de Cariacica é que é mais. Eu hoje moro aqui, né, pela questão de trabalho. Né? Eu trabalho hoje em Cariacica e moro em Cariacica. A casa que eu consegui, que tem um custo mais baixo e é arrumada, foi aqui em Cariacica. E a região que eu moro é de moto, uma média de 5 minutos eu estou em Vila Velha, 5 minutos eu estou em Vitória. Então eu tenho acesso a essas duas áreas e não vejo problema algum. Para mim, é uma cidade boa de se morar. Conheço algumas pessoas que moram aqui e que gostam,
e pessoas que já moraram anos e anos em Vila Velha e retornaram para cá. Então, a região de Cariacica é uma região grande, extensa, tem várias áreas de morar, mas em termos de moradia, eu moro aqui praticamente em frente à BR-262 e é uma região bem que tem aquela movimentação. Não tenho interesse em morar muito dentro de bairro porque eu não conheço, eu não sei, então não sei em termos de assalto, em termos de alagamento. Então eu fico na dúvida da questão do inquilino ser sincero e falar assim, olha, o locatário, na verdade, né? Do locatário chegar e falar assim, olha, aqui é uma região assim, assado, tal. Então eu não sei se ele está sendo sincero ali com relação à opinião dele. E eu posso perguntar para os vizinhos que estão na área, né? Mas eu prefiro morar mais em áreas que tem principal, que tem uma circulação mais fácil de ônibus. Então, essa é a minha opinião em termos de morar. Se eu for morar em um bairro que você precisa entrar, eu vou pesquisar um pouquinho mais, contanto que eu tenha mais, tipo assim, dar uma volta para ir para a principal, né? Não é uma região que eu preciso estar circulando muito, porque eu não conheço muito, né? Então, ou eu posso perguntar a algumas pessoas que eu conheço, mas se você não conhece também, coloca nos comentários. Eu tenho certeza que pessoas vão estar respondendo você. Já passei por alguns lugares, mas quem sabe eu posso fazer um outro vídeo para falar dos lugares que eu já fui aqui em Cariacica e o que eu posso explorar por aqui também. Mas, de resumo, não é um lugar que vocês vão ver como Vila Velha, Vitória, que são lugares mais visados, tá? Mas é bom morar aqui. É bom. Como eu falei, eu não quero colocar Cariacica em um ponto baixo. Muito pelo contrário. É um lugar bom de se viver. Quero deixar claro para vocês. Eu gosto de morar aqui. Já estou adaptada. E é um lugar que eu sei que eu tenho acesso a facilidades, as coisas para o meu dia a dia. Então, para eu chegar numa praia, né, que é a Praia da Costa, por exemplo, eu, dependendo do trânsito, eu posso chegar em uma média de 15 a 25 minutos. Se eu quiser para algum lugar em Vitória, tem um shopping em Vitória, eu posso chegar lá em 15 a 20 minutos, dependendo do trânsito. Então, tudo vai para onde eu vou, de moto isso, tá, gente? E daqui para onde eu moro hoje, para o meu trabalho, 10 minutos. Então, todos os dias, praticamente, todos os dias, 5 dias da semana, eu estou no meu trabalho. Então, eu não vejo por que morar distante do meu trabalho para poder, por exemplo, no caso, se eu morasse em Vila Velha e eu teria que sair daqui de casa para 30 minutos depois eu chegar em Vila Velha, é 1 hora todos os dias de trânsito. Então, se eu puder reduzir isso, para mim é muito bom. Eu prefiro morar perto do trabalho. Então, esse é um dos motivos que eu estou morando em Cariacica. Eu moro perto do meu trabalho. Não é por outro motivo, né? E então, se eu mudasse, né, mudasse de trabalho, eu iria mudar de local. Contanto também que eu iria avaliar também a questão dos custos de aluguéis, porque se, por exemplo, eu trocasse, né, de trabalho, por exemplo, vamos supor que eu trabalho lá na Praia da Costa, eu iria procurar uma região um pouco mais para cá, pro lado do centro, né, ou para um lado mais pro lado de que, né, que não ficasse lá, porque os custos de aluguel já vão ser de 1.000, 1.300, 1.400 nessa média, às vezes até kitnet. Então, tudo isso eu avalio. Mas eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Se você gostou, dá o seu like, comenta aqui e compartilha para alguém que está curioso e saber assim essa questão de morar em Cariacica. Se você tem uma opinião diferente, coloca aqui nos comentários. Às vezes, quando você coloca algo, minha percepção pode mudar. Eu posso olhar da forma que você vê, tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.